Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Met Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A MET oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Este episódio tem o patrocínio da Miami Homes. Você que procura uma forma de proteger e ainda valorizar o seu patrimônio, invista em imóveis residenciais ou comerciais em um mercado forte e seguro, os Estados Unidos. Em Miami ou sul da Flórida, conte com a expertise da equipe de Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, para ajudar você com seu melhor investimento. Acesse o Instagram, @Cristiano Miami Homes, para mais informações. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou bater um papo com Rogério Riquelme da Cipasa, a nova Cipasa, né, Riquelme? A gente tem sempre batido papo, se encontrado em vários ambientes, mas hoje eu vou querer saber de você especificamente o que é que mudou na Cipasa, né? Quem é a Cipasa hoje? E aí eu queria começar, cara, dando as boas-vindas para você, né? E você é um amigo relativamente recente, né? Mas que a gente tem muita empatia, muita química aí, está sempre se falando. E, cara, seja bem-vindo, prazer ter você aqui, e vou gostar muito de saber essa história aí de reconstrução dessa nova fase aí da Cipasa. Foi um prazer falar com você. A gente já tomou alguns cafés juntos, alguns encontros juntos. A gente tem uma sinergia boa aí entre nós, né, Felipe? É um prazer enorme estar falando aqui no seu programa aí que tem ensinado aí muitas coisas novas aí pra gente, levado conhecimento, que é um dom aí que você tem aí para o nosso mercado de loteamentos e no mercado imobiliário em geral aí. Show, cara. Irmão, eu acompanhei a Cipasa, né? A Cipasa era uma das 2 ou 3 principais loteadoras do Brasil. Meu grande amigo Sérgio Vidas Boas, meu grande amigo Ivo Sterling, né, que eram os sócios lá. E eles, durante muitos anos, tiveram muito sucesso. Depois houve uma entrada de um fundo de investimento, acelerou o crescimento deles, né? E depois, como em outras situações de crescimento acelerado no mercado imobiliário de loteamentos e incorporadoras, foi um movimento que não deu certo, porque a expansão foi muito rápida e muito grande. Porque os fundos, geralmente, eles pedem esse movimento, né, de você acelerar. E aí você entrou depois, né, em algum momento, com a saída do fundo, e eu queria entender, cara, de você um pouco dessa história, não tanto da Cipasa antiga, mas mais assim, de como foi essa entrada, quem é você, o que é que você está fazendo na Cipasa, o resto da turma que entrou, e qual é o momento dela atual? Pô, legal, acho que o Sérgio, o Ivo, aí, a turma até que está na DIT, a gente se encontra bastante, né? São lendas do mercado, aí, são caras que realmente saíram da caixa aí, pegaram não um momento fácil de mercado aí, 2010 a 2016, eu acho que todo mundo sofreu aí em relação a fazer empreendimentos e também
crise Brasil como um todo. Mas falando um pouco da nova Cipasa aí, a Cipasa hoje são 3 sócios operadores, investidores também, eu, o Hugo e o Kozak. A gente teve uma história boa aí de mercado imobiliário, de amizade também. Também quem é sócio da gente é o Tigar 11, que é a holding sócia é a Trinos, a QMS, que é do Marcelo Caiati, aí, que é o cara do mercado de capitais, aí, que é uma lenda também do mercado de capitais. Então, a Cipasa é uma junção dessas 5 pessoas aí, né? E a gente, para quem não conhece a história, né, a gente ficou estudando por 2 anos a Cipasa. Foi um trabalho muito bacana, porque cada um estava em um lugar, né? A gente estava em empresas diferentes, eu e os meus sócios, e a gente acabou se juntando nesses 2 anos, né? Então começou como um sonho distante e a gente fez esse sonho tornar realidade. Praticamente 2 anos trabalhando de graça, sem saber o que ia dar, né? A gente rodou todos os empreendimentos, viu todos os loteamentos, e acho que é uma das nossas grandes sortes aí que os empreendimentos da Cipasa foram muito bem feitos, com uma arquitetura diferente, e a gente teve a sorte aí de pegar um mercado que estava num tsunami aí de extratos, legislação de contrato compra e venda em pró do consumidor e não em pró dos desenvolvedores também, e a gente acabou conseguindo ter essa oportunidade e conseguir agarrar aí essa oportunidade de comprar a Cipasa, né? Falando um pouco de Cipasa também, a gente tem mais 2 loteadoras aí no portfólio, né, que é a Vila Urbanismo, a Cipasa Urbanismo e a Colorado Urbanismo aí nesse rol de loteadoras aí. Então, hoje, praticamente, a gente tem 84 loteamentos entregues, né, com TVO na mão, que é super raro também, né, ter 100% da documentação aí em ordem. Temos praticamente, aí somando as 3 empresas, quase 100 mil clientes, e um baita trabalho aí no dia a dia aí, e viagens e vendas, enfim. É um baita desafio aí gerenciar uma empresa, essas 3 empresas, né, que a gente faz parte no dia a dia. Cara, você foi falando aí um pouco da história, me veio um insight aqui, né? Você passou 2 anos analisando a Cipasa, visitando as obras, etc. e tal. Movimentos de M&A no setor de loteamento são raros, tá? Assim, mas a gente começa a ver um grau de profissionalismo que eu acho que eu já começo a ouvir algumas pessoas com desejo, casos próximos a mim, inclusive, de pessoas que estão pensando em fazer esse movimento. E eu queria saber de você o seguinte: o que é que deve ser levado em consideração na hora de adquirir uma loteadora? Tá? Alguém que está pensando no M&A, alguém que está pensando, né, em comprar uma outra empresa, né, isso serve também, talvez, para o mercado imobiliário como um todo, mas especificamente loteadora. O que é que vocês analisaram, cara? Assim, o que é que alguém que está pensando nesse movimento deveria prestar atenção? Felipe, eu acho que não sei se eu vou conseguir responder de forma objetiva a sua pergunta, mas eu vou te falar um pouco do que a gente passou aqui, né? Eu sou arquiteto, eu sei fazer conta, óbvio, né? Pelo tempo que a gente roda o mercado, mas assim, eu tenho um sócio que é extremamente financeiro, que é o Kozak, e o Hugo é o cara das ideias, e do cara do business mesmo assim, né? Que consegue falar, transitar com todo mundo e com todos, né? Mas o que eu digo é que um trabalho de M&A precisa ser uma junção entre várias tarefas e pessoas que são multidisciplinares, né? E quando você faz esse tipo de trabalho, tem que olhar mercado, tem que olhar obra, tem que fazer diligência jurídica. E 2 anos a gente ainda faltou tempo, né, para a gente olhar tudo, porque no final do dia é um trabalho de M&A e você tem que tomar algum tipo de risco no meio do caminho, né? Que foi mais ou menos o que a gente tomou na Cipasa, e a gente conseguiu fazer um contrato muito bacana, porque o nosso sucesso leva o sucesso de todos os envolvidos na operação, né? O que eu quero dizer é o seguinte:
Se eu vendo mais caro o empreendimento, pode ser que eu tenha um custo de obra, uma obra que não terminou ainda, um custo mais elevado, né? E essas variáveis são variáveis que têm que ser levadas em conta na hora de fazer esse trabalho, né? E, e, e a conclusão que a gente chegou aqui também, a gente tinha um plano montado, a gente sabia que a gente montou um plano que chamava Plano 90, né? Vou até relembrando aqui um pouco, no meio do carro das viagens, né? Porque Cipasa tem 46 empreendimentos e rodar os 46 empreendimentos, se eu pegar um voo comercial, né? Todo dia, né? Eu ficar a cada 3 dias em um empreendimento, eu demoro 45, 60 dias para rodar tudo. Então, Isso aí são empreendimentos em obra ou em aprovação no pipeline também? porque o ponto é o seguinte, qual que era os 3 desafios da Cipasa no final do dia, né? Era vender bem, né? Tinha um estoque muito grande, terminar 100% das obras, tinham 7 obras para serem terminadas, desde obra a fazer mesmo, até obra de túnel, que essa história famosa aí, lá de Camaçari, né? Um túnel que passa por debaixo da rodovia, custou 15 milhões de reais para a gente aqui. Até o contencioso, que é o distrato mesmo, né? E a gente acabou tendo alguns fatores no meio do caminho que acabaram ajudando a gente, né? Então, fator pandemia, né? Se teve alguma história boa aí na pandemia, ajudou ao loteamento a reviver, né? Porque o modelo de negócio de loteamento estava meio fadado a não dar certo ali num certo período do tempo, né? A gente também teve o fator agora da AF, né, aliança fiduciária, então está valendo desde 2022 para 2023, o Supremo deu a jurisprudência, então está ajudando bastante no fator de distratos, e o fator de engenharia também, que atrapalhou a gente, né? No final do dia, quando começou a pandemia, a gente pensou que a gente estava vendido, né? Porque parou tudo, o setor de loteamento não vendia, não tinha uma expertise igual o setor de incorporação para vender lotes online, fazer meet online, o negócio era diferente também, e a gente acabou tendo que se reinventar, né? E eu acho que esse processo aí que a gente teve de se reinventar, né? A minha história é meio dividida entre loteamento e incorporação, mas a gente acabou reinventando até do jeito de vender. Vamos vender igual incorporação, porém sendo loteamento, né? Vamos fazer meet online, vamos tentar aproximar os coordenadores por reunião de videoconferência, né? E hoje é super normal. Então a gente teve uma habilidade aí nesses quase 5 anos, né? Quando a gente entrou, de conseguir se readaptar aí em todo o cenário, todo esse cenário aí, né? E dar certo, né? Então, conseguimos entregar 100% das obras com TVO na mão. A gente cresce, a nossa projeção de vendas, a gente cresce 20% ao ano, né? De projeção de vendas, que é super difícil, né? Todo ano você vender mais. E no primeiro ano da transição para a nossa transição, a gente cresceu 150% em vendas, né? Então, a gente teve um super salto e depois continuou crescendo de forma orgânica e ordenada, né? Quando foi esse Por primeiro exemplo, ano, Ricardo? no 28 de novembro de 2019. Eu lembro exatamente até o dia. Mas teve uma sorte grande, hein, irmão? Pois é. A gente pensou que era azar, né? No Em primeiro momento. Em janeiro a março, eu lembro que eu estava numa viagem e a gente teve um call de diretoria que a gente ficou quase 6 horas nesse call falando das possibilidades da pandemia, né? O que a gente vai fazer se a gente não vender nada? E a gente tem um business plan aí montado pelo meu sócio financeiro aí, que é o Kozak, muito bem feito, e a gente usa ele até hoje, né? A nossa Bíblia, a nossa teoria. Mas eu lembro que a gente desenhou 500 cenários lá possíveis, imagináveis, e no final do dia, todos os incorporadores e loteadores aí tiveram a sorte de ter essa melhoria de vendas, e foi um momento, acho que mágico, né? Que a gente estava com saudade de viver aí nesse tempo todo. Legal. O Riquelme, foi um bom negócio?
Foi um bom negócio, foi um bom negócio. A gente tá nos 90% ainda do turnaround, né? A gente fala que nunca termina. A gente está na última fase, que era o desafio de vender bem. A gente, graças a Deus, a gente está fazendo o nosso melhor mês, coincidentemente ou não. Março desse ano a gente está fazendo o nosso melhor mês de 5 anos. Então a gente se reinventou de novo esse ano. A gente fez uma estratégia boa de parcelamento com o cliente, tudo mais, não sempre ganhando preço, mas é uma tabela diferente e, pô, deu super certo. A gente entregou todas as obras e agora, por último, é o contencioso, né, que é o maior desafio também de todos os loteadores, que é os distratos, né, resolver sempre os distratos, sempre a carteira, mas foi um bom negócio, sim. Tenho sombra de dúvidas que acho que a gente acertou na mão e quem tentou fazer no passado não conseguiu, né? Então a gente tem um baita orgulho aí. Não foi fácil, né? Falando assim, engenheiro de obra pronta, né? Não foi fácil. Não é fácil, mas eu acho que agora a gente está. Nós também, né? A gente está muito mais maduro. Acho que a operação está mais madura também. Entrar numa empresa estressada. Eu já tinha passado por algumas experiências do outro lado como executivo. Não é fácil, tem que ter paciência, jogo de cintura, mas acho que valeu a pena sim, Felipe. Muito legal, cara. Você falou aí já umas 2 vezes ou 3 sobre distratos, né? A gente tem uma lei de distratos que, em tese, ela veio para definir a situação. Na prática, ela está sendo respeitada pelo judiciário? Está sendo respeitada pelo judiciário. É que eu brinco que tem 27 ou 28 legislações diferentes, né? O Brasil, em estados, cada juiz pensa de uma forma, né? Norte é um jeito, Sul é de outro. Mas, de forma geral, tá muito mais tranquilo, né? Quando você tem uma jurisprudência aí para se basear, né? O grande ponto ainda, que eu acho que é uma coisa que a gente sofre bastante, que o custo para processar está bem pesado, né? A gente tem que adotar algumas estratégias aí. Se o cliente pagou pouco, a gente tem que ir ainda pelo distrato amigável aí. Mas tem cliente de 2012, 2013 na carteira que eu estou tratando agora, né? Então, juri- o jurídico no Brasil, né? Não sei se eu vou me enrolar nessa frase aqui, porque até falando de jurídico é brincadeira, mas juiz no Brasil é complicado, né? Eles pensam de formas diferentes. Nosso setor sofre um pouco. Acho que está caminhando tudo para melhoria, mas é difícil ainda, né? Cartório também, assinatura digital, só agora, né? Depois de quase 3 anos da pandemia, os cartórios estão entendendo agora assinatura digital. A gente começou a implantar 100% dos contratos agora com assinatura digital. Então, tem várias coisas que a gente sofre, né? É igual tirar RI, a gente como é uma empresa nacional, tirar RI no Pará é uma coisa, tirar RI em Rio Grande do Sul é outra coisa, tirar RI no Nordeste é outra coisa. Então, a gente sofre com essa regionalidade, mas eu acho que pô, essa união aí do nosso setor, né, que você promove bem, e a nossa união aí de outros incorporadores locais, loteadores locais também, a gente vai amadurecendo aí, e eu acho que a tendência é ficando mais fácil cada dia, né? Como a gente é empreendedor, a gente não desiste nunca, né? Eu acho que a gente sempre tem que tentar enxergar o melhor e olhar o lado positivo, né? O lado negativo, sempre quando a gente termina um empreendimento, a gente fala, nunca mais vou fazer um, e no outro dia a gente já está querendo lançar outro, comprar outra área, Sei bem desenvolver, como é aprovar, isso. né? Pois é. Cara, vamos entrar nesse detalhe que você falou das vendas digitais, especificamente das assinaturas digitais, né? Como é que vocês estão fazendo hoje? Como é que funciona essa jornada aí do cliente? Ele comprou. Depois que comprou, o que é que vocês conseguiram fazer em relação à assinatura digital, cartório, tudo isso aí? Era um problema operacional da gente quando o Sérgio vai saber bem aí, né? A turma que era da antiga Cipasa, por exemplo, a gente lançou um empreendimento no Macapá, a gente lançou uma venda no Macapá. Tem que assinar a Cipasa, o terrenista e mais não sei quantas pessoas.
E olha que loucura, né? O contrato demorava até 180 dias para o cliente assinar, aí o corretor mandava para a gente para a Cipasa, a gente conferia, voltava para o terrenista, ele assinava, demorava mais não sei quanto tempo, voltava de novo para a Cipasa e depois a gente mandava para o cliente. Por exemplo, tem cidade que a gente manda, demora 15, 20 dias para chegar o contrato, né? Então imagina que loucura essa jornada, né? Então, hoje, o que a gente fez? A gente hoje conseguiu uma parceria com uma certificadora. Dessa certificadora, o cliente faz um certificado digital, a gente paga ele, porque sai mais barato pagar um certificado digital para o cliente você ficar fazendo essa operação. Ele assina em formato digital, eu assino e em uma semana já está na mão dele, né? Qual que é a vantagem disso? Eu não tenho que ficar pagando o arquivo físico, né? Que é outro mal do nosso setor, né? Ficar procurando o projeto em caixa, né? Estamos em 2024 já, né? A gente tem o contrato também que a Cipasa sofria no passado, que às vezes uma assinatura de contrato, né, não tinha firma reconhecida e etc. E eu não conseguia registrar o contrato com alienação fiduciária também. Aí eu não conseguia achar o cliente depois. Ele terminou de me pagar e depois de 5 anos eu não acho cliente, né? Os nossos contratos são de 10, 15 anos, em média, aí, de financiamento direto com a gente. Então, com a assinatura digital ficou tudo mais fácil, né? Porque, pô, eu tenho um arquivo guardado na minha rede, eu consigo executar e registrar o contrato na hora que eu quiser. Hoje os cartórios entendem isso. Então, o ciclo como um todo e a otimização do processo ficou muito melhor para a gente. E eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Espetáculo. Você falou aí de alienação fiduciária. Como é que é? Você está fazendo alienação? Você não faz? Se tem a previsão no contrato? Você faz depois de determinado mês, se o cara ficar inadimplente? Como é que está funcionando isso? Pergunta de R$ 1 milhão, Felipe. A gente é a discussão eterna, né? Quando a gente vai até nos eventos da ADIT, a gente fica falando, pô, você faz CCV ou AF, né? Na Cipasa é 100% AF. A gente não está registrando no primeiro momento. A gente está esperando o cliente pagar um certo percentual para registrar. E antes disso, se o cliente parar de pagar e tudo mais, eu tento fazer um acordo com ele e devolver uma parte do dinheiro, que é muito melhor e muito mais rápido, né? Mas a gente está fazendo um lançamento no Sul agora, em Guaíba. A gente fez um meeting essa semana. Tudo está acontecendo esse mês, né, Felipe? E a gente está indo com CCV lá. Então, essa pergunta aí se eu te responder de forma 100% correta, eu vou ficar te enrolando aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Você disse, não, regra é AF, mas estou fazendo em Guaíba CCV. O que é que fez você mudar de ideia nesse caso? Porque no final do dia, né, o que acontece? A CCV, de forma mais prática, você consegue uma velocidade maior quando você tem um distrato, você consegue de forma mais rápida, você consegue reaver o dinheiro com o cliente, né? Você faz um acordo lá e resolve, né? A alienação fiduciária, a gente está vendo aqui que demora de 180 dias a 1 ano para fazer essa alienação fiduciária e esse lote voltar para a gente. Então, no final do dia, é um entendimento jurídico que a gente discute bastante entre os sócios, né? Meu sócio, o Hugo, que cuida do jurídico aí, e essa discussão é quente aqui, mas assim, nesse empreendimento específico do Rio Grande do Sul, a gente tem poucos lotes lá, né? A gente fez um negócio diferente que permuta física e tudo mais entre 3 players. Então, como a gente tem pouco lote, a gente decidiu fazer pelo jeito mais prático e do jeito mais rápido que tenha menos custo. Tá. Cara, e aí, dando um passo para trás, né? Vendas digitais. Como é que isso está funcionando? Você tem alguma relevância dentro do business de vocês? Ou não? Ainda o foco ainda está nas vendas pelos canais tradicionais? Aqui a gente brinca que a gente não pode perder venda, né? Se ficou muito complicado a digital, que ainda é algo novo, né? Principalmente para loteamento, a gente assina no físico, né? Só que no físico, são 3 vias de contrato que a gente tem que assinar, são quase 300 e poucas folhas, né? Porque a gente tem que eu fiz essa contagem porque como eu cuido do comercial aqui,
meus coordenadores reclamam, ficam pedindo impressora melhor e tudo mais. Então, físico são 300 e poucas folhas. Então, só de falar esse número, já a vantagem de assinar o digital é já você, em um próprio arquivo, em apertar o botão, receber no e-mail lá o e-token e assinar, você já vê o ganho de escala, né? Então, assim, falando em percentuais, tá? Eu estou rodando 30% digital e 70% ainda físico. O nosso objetivo e a nossa meta esse ano, até o departamento de Secretaria de Vendas aqui, tem o objetivo de até o final do ano estar assinando 100% digital, tá? Então, a gente está tendo um suporte agora, até da própria certificadora digital, um suporte para como o cliente instala o certificado digital no computador, como é que funciona e etc. E o cliente também tem a vantagem de ficar um ano com um certificado digital válido pago por nós aí. Cara, mas a minha pergunta foi mais na parte de vendas mesmo, de processo de marketing digital, vendas digitais. Perfeito. Tá focado nisso aí, não? Perfeito. A nossa premissa zero, a minha aposta, e graças a Deus a gente fez essa aposta. Eu vendia super bem, na época quando eu fui executivo da Brookfield, e fui executivo de outras empresas também. A gente foi pioneiro aí na questão do digital. E na Cipaz eu falei, a gente tinha 3% das vendas, né, de forma que entravam pelo site. Tinham aqui quase 15 mil leads aqui presos na rede que não foram tratados, né? A gente tem um acesso enorme no nosso site também. E o processo digital, Felipe, em 28 de novembro, quando a gente começou a operação aqui, foi a primeira coisa que a gente mexeu. A gente não tinha um departamento que cuidava disso, né? E a gente acabou implantando aí um pré-atendimento. A gente hoje internalizou quase 100% dos nossos materiais de marketing. Eu tenho uma agência dentro da Cipasa pelo volume que eu tenho. E a gente, das nossas redes sociais aqui, a Cipasa já tinha uma rede social grande, e a gente fez um limão, uma limonada, né? Hoje, 40% a 60% das minhas vendas mensais são do digital, tem origem do digital. Se esse cara não foi atendido pelo digital, ele pelo menos passou e fez um clique em algum anúncio meu. Então a gente veio muito agressivo nisso, acho que até uma novidade assim, para o setor de loteamentos como um todo, né? E esse número, a gente veio com um número muito agressivo porque é uma coisa que a gente está construindo desde 4 a 5 anos para trás, né? Então hoje a gente, quando a gente faz nossa reunião mensal aí, a primeira reunião do mês de plano de ação, a gente sempre fala de digital em todo mundo e o digital, além de ser uma coisa, uma cultura interna, né, que você precisa implementar, né, e nem todo mundo, até sócios, eram céticos em relação a isso. Na outra ponta também, que é o coordenador, né, que é o time de vendas, eles precisam acreditar no digital, né? O que acontece você faz uma baita campanha legal, faz o lead, gente querendo comprar, e o cara da ponta às vezes não atende, demora 1, 2 dias para retornar. E hoje, com essa questão de WhatsApp, de você ter mensagem instantânea e tudo mais, o negócio ficou muito mais dinâmico, né? A gente fala que, pô, se o cliente não é atendido em até 2 horas, né, no horário comercial, você perde a oportunidade de vender. E a gente fez uma coisa muito bacana que a gente, além do cara da ponta, né, que é o nosso, eu brinco que é o nosso camisa 10, que é o cara que você tem que passar a bola e chutar pro gol, a gente deu um passo para trás, né? O nosso pré-atendimento também tem treinamento quase toda semana de quase todos os produtos, né? Que é um desafio que a gente tem na Cipasa, porque é difícil o seu pré-atendimento conhecer o seu produto físico, né? Porque você está no Brasil inteiro e o seu pré-atendimento fica em algum lugar, né? Então, tem que dar treinamento toda hora. Eu tenho que treinar mais o meu pré-atendimento do que o meu atendimento da ponta, que vive, mora na cidade e entende mais do produto até do que eu, né? Então, foi um desafio bacana, a gente está melhorando bastante ainda essa questão. Nunca fica perfeito, né? Sempre agora tem inteligência artificial, tem outras coisas que estão chegando, que eu acho que daqui 2, 3 anos vai mudar completamente o nosso mercado também. Mas eu acho que a gente está no caminho certo aí em relação à questão das vendas digitais aí. É um número relevante. Como é que funciona isso em termos de
de jornada aí, e especialmente de atendimento, assim. Você manda isso para corretores externos, você tem uma house, você tem vendedores específicos para digitais, para digital ou não. O que é que você aprendeu nesse processo? Vou te falar que existe só existe o fluxograma é o mesmo, tá? Não muda muito, né? O cliente entra, é atendido e tem um atendimento da ponta, tá? Acho que essa foi a nossa receita simplificada. Mas aí essa pergunta, né? Ah, eu mando para a ponta, como é que eu faço? Às vezes tem estados, né, que eu faço praticamente quase todo o atendimento dentro de casa, né, que é pelo meu SDR. Eu mando material, mando tabela, faço a negociação e depois o cliente só faz a visita, tá? E tem outros lugares que eu só passo uma informação preliminar e faço outros estados, né, que eu faço atendimento na ponta. Com o meu corretor, faço atendimento mais completo, tá? É, não existe uma fórmula, uma fórmula correta, tá? E aí, você me perguntou da House. Aí até eu estava ouvindo o podcast anterior ao meu, que é do Marco, né? Que pô, a gente tem se contado bastante nos eventos também, que ele falou uma coisa super bacana. Pô, olha as cidades acima de 150 mil habitantes. Mas o que tem acontecido tem cidades de 150 mil habitantes, né? 200 mil habitantes, que não tem imobiliárias grandes, né, que a gente está acostumado a ter em São Paulo, capital de São Paulo, ou em outros lugares. O que você acaba tendo que fazer? Formar uma house. Hoje eu tenho praticamente quase 70 corretores aqui. A gente foi foi uma das estratégias também que a gente fez para a nova Cipasa aí, é montar uma house que deu super certo. Assim, a gente tem um time, uma tropa de elite. Inclusive, esse lançamento que a gente está fazendo em Guaíba, a gente conseguiu levar 12 corretores, a gente é número 1 lá de vendas. Então, a gente acabou tendo que montar em alguns lugares uma house para ter um foco melhor, um atendimento melhor. E aí, quando eu tenho isso, eu mando os leads para essa house. E às vezes, quando tem alguma imobiliária que tem um share maior e tudo mais, eu acabo dividindo, porque no final do dia, hoje o lead é um prêmio que o corretor recebe lá na ponta, né? Todo mundo agora enxerga isso como um prêmio. Antes era um problema, né? Porque o cara não queria atender, não queria dar o feedback para quem mandou. E hoje não, é um prêmio, né? Então, foi bacana. E até falando de house, assim, uma coisa bacana é que como a gente está pulverizado no Brasil, tem muito amigo que liga para a gente e a gente já conseguiu transformar em um negócio mesmo que tem amigo meu que liga e fala, pô, você consegue vender um empreendimento para mim? A gente teve 3, 4 experiências disso. Eu falei, vou vender, acho que a tabela tem que ser assim, montamos um business plan. Eu vou vender seu loteamento em 12 a 15 meses e vai dar super certo aí. Aí, pô, tive só surpresas boas ainda, não consegui errar na mão, mas, pô, a gente vendeu o loteamento em 2, 3 meses, foi sucesso de Legal. vendas. Então, virou um negócio para a gente também ter essa house com expertise Nossa. nacional também. Cara, e venda de estoque? Como é que funciona aí? Eu acho que ela, mais do que qualquer um, deve ter uma participação maior da house, né? Com certeza. No final do dia, né, hoje eu brinco que eu prefiro receber um empreendimento pronto com estoque, que a gente virou especialista nisso, né? Porque quando a gente pegou a Cipasa, né, tem um land bank de 8,5 bi, a gente refez esse land bank e tudo mais, mas o desafio, né, o turnaround, o segredo era vender o estoque, né? Então, no final do dia, a gente esqueceu um pouco de lançamento, a gente ficou quietinho, a gente nunca carejou muito no mercado, enfim, até o pessoal no começo, pô, você tem que aparecer mais, contar um pouco essa história. E a gente acabou não contando por opção nossa mesmo de baixar a cabeça e trabalhar, né? No final do dia, no primeiro ano e meio, eu fiquei, eu acho que no escritório 2 meses. O resto a gente ficou rodando, eu e os meus sócios, cada um correndo para um lado, organizando mesmo a estrutura. E a gente acabou focando na venda do estoque mesmo, né? E no final do dia, a venda do estoque também não se resume a só time de vendas, né? Tinha loteamento que você precisava contribuir um pouco mais com a taxa associativa e revitalizar. Tinha loteamento que você precisava pintar o meio fio para deixar mais bonitinho. Tem empreendimento que você precisava roçar o loteamento inteiro para resolver. A gente tinha o patinho feio nosso, que era Paraupebas,
que era o principal problema, foi o primeiro problema que a gente resolveu, né, por estar acostumado com loteamento aberto e tudo mais. Então, existiu várias fórmulas, né, para resolver. A House foi uma delas, mas o vender o estoque, né, tiveram estratégias diferentes. É diferente você ter um estado que você tem 200, 300 lotes para vender, ou você tem um outro estado que você tem 40, 50 lotes. São estratégias diferentes e aprendizados diferentes também, né? Enfim, então a fórmula, a gente achou que a gente conseguia replicar a fórmula, mas no final do dia a gente tinha um plano desenhado, a gente virou de ponta cabeça e a gente teve muito aprendizado também hoje. Então a gente conseguiu operar de formas diversas aí. Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @Cristiano Miami Homes para mais informações. Mas, cara, e venda de estoque, assim, quais são os segredos, assim? O que é que a gente tem que fazer quando você está com estoque ali? É preço? Porque, assim, tem um certo estigma, né, Riquelme? Quando você está com uma coisa ali enganchada, tipo assim, o mercado, né, não vendeu por um motivo, né? O preço, o produto, comunicação. Tem algum conselho que você daria para quem está com um problema de estoque? É uma pergunta super bacana, né? Porque a gente tem várias variáveis, né? Pô, eu quero vender tudo no lançamento e não ter estoque depois. Eu quero segurar meus lotes aqui, fazer uma reserva e vender mais para frente, né? A gente chegou à conclusão que a valorização pós-TVO é absurda, né? Se você tem uma venda, acho que não a venda de investidores, né? Mas uma venda para consumidor final, que o cara vai construir a casa, que pô, ele se enxerga morando ali e tudo mais. A valorização é impressionante assim, Felipe. A gente teve empreendimento que teve uma valorização de 450%, empreendimentos tiveram uma valorização de 100%, empreendimentos que 20%, 30%. No final do dia, qual que era a nossa premissa? A gente não poderia queimar o preço, né? Dar uma tabela promocional nos estoques que a gente tinha. Então, no final do dia, a gente tinha que fazer o nosso cliente, e quem chegasse para comprar um Cipasa, entendesse a importância da marca, né? Que, pô, uma marca nacional e super bem construída do começo ao fim. E esse cliente enxergar que, pô, ele não estava comprando um produto qualquer. Então, a gente refez todo o marketing, a gente refez toda a estratégia, desde o nosso coordenador local, que fazia o atendimento, tinha que ser um atendimento top. A gente fez muito cliente oculto, muita pesquisa de mercado, e não pesquisa de mercado contratando empresa, óbvio que a gente contratou, mas pesquisa de mercado com as imobiliárias. A gente fez um movimento bacana também, e acho que com uma dica valiosa aí, atender o nosso cliente bem, né? A gente tinha 1.500 chamados não atendidos quando a gente chegou, uma pessoa de relacionamento com o cliente fazendo atendimento, né? Foi enxugando o time. E, pô, imagina 1.500 pessoas tentando falar com você, desde pagar boleto até querendo fazer uma venda, até querendo comprar um lote, né? Então essa foi a primeira coisa, esse foi o primeiro pilar. O cara vai comprar um Cipasa, ele vai ser bem atendido, ou ele vai ter uma resposta. Se sim ou se não, ele vai ter uma resposta. Então, a gente acabou refazendo essa estratégia comercial, né, e interna, para esse cliente ser atendido, esse cliente, quando procurar um lote, ele entender um pouco da nossa cultura e quanto ele é valorizado, até eu refazer mesmo o material de marketing, né? Um material de marketing, você vai vender um empreendimento de alto padrão, você não pode fazer um flyer frente e verso, tem que fazer um book de vendas, contar uma historinha e pós-TVO também, né? Quando você tem um produto pronto, que foram dos 46 menos 7, né? Você incentivar a construção
trazer construtores também, que hoje é uma arma aí para todos os loteadores, né? O plano construtor, ter o financiamento com a Caixa, ter a ocupação, né? A gente percebeu que loteamentos com mais de 50% a 60% de ocupação, você não precisava se preocupar com a valorização do lote, né? Era natural você ter a valorização aí. Então, consequentemente, né, nesses últimos 5 anos, e a pandemia ajudando também, né, a todo mundo querer construir e morar numa casa, mesmo que um pouco mais afastado, a gente acabou tendo essa valorização natural e alguns aprendizados aí no meio do caminho. Riquelme, Tô falando muito, né, Felipão? Tô ótimo. empolgado aqui. É para isso que você está aqui. Não sei se você percebeu, mas é exatamente para isso. Mas, cara, o que eu queria saber de você é o seguinte: você falou aí, mencionou rapidamente a questão das vendas rápidas versus quem gosta de prender lotes para o futuro, né? Essa é uma discussão que a gente tem em todos os fóruns nossos, né? Que tem gente que adora, que sucesso para ele é vender 100% no lançamento e partir para outro. Não quer ficar lidando com estoque, com vendas, preocupação, canalizar a energia para outro lugar. Essas pessoas geralmente têm uma visão mais financista e essa é a mentalidade delas. Tem outras pessoas que dizem, não, se eu vender 100% é porque eu deixei dinheiro na mesa. Além disso, eu prefiro ir acompanhando, ganhando dinheiro com a valorização dos lotes. E, por fim, um hedge contra a inflação, né? Se você deixar 20%, 30% para vender quando pronto, não só você vender por um preço maior, mas você também, se houver inflação, como teve esse descompasso recente, você se protege minimamente também. Onde é que você se encaixa nisso? Pergunta difícil. Eu sou um pouco enviesado, porque como eu sou comercial, eu gosto de vender tudo rápido, né? Eu acho que eu me encaixo no meio do caminho. Eu acredito que todo lançamento, quem comprar no lançamento, beber água limpa, tem que enxergar uma valorização. Então, eu acho que eu prefiro não vender tudo no começo, mas sim ter uma escadinha de valorização, uma venda mais orgânica, né? A gente está fazendo está fazendo aqui na Cipasa algumas projeções bem mais conservadoras em relação à curva de vendas, além dos juros, né, que é um ganho natural do nosso negócio. A gente também gosta de ter uma valorização imobiliária também. E no final do dia, a gente vai ter os distratos também, né? A gente tem um financiamento de 8 a 15 anos, né? Então, vai acontecer revenda e etc. Então, esse ganho gradativo, mais os distratos somados, é uma linha que a gente não coloca na viabilidade, mas é um ganho extra e que a gente tem que enxergar de uma forma positiva, né? Tá, legal. Você falou aí sobre plano construtor e a diferença de valorização quando a gente acaba ocupando rápido, né? Quais são os incentivos à ocupação que vocês têm? Ou se não tem, como é que você acha que deveria ser isso? Né? Porque é óbvio assim, que assim, a experiência já mostrou que a gente não pode deixar um loteamento de 10 anos sem ocupação, passa um pouco sobre investidores, mas também dá algum tipo de incentivo. E hoje isso está muito vinculado a parcerias com construtores de casas, tá? E você teve recentemente mudanças também ano passado na legislação que possibilita a incorporação de casas ainda em lotes específicos ainda durante a obra. Me fala sua experiência e sua opinião sobre isso. Mesmo coisas que você não faça, que você acha que seria o estado da arte. Acho que foi a nossa aposta do D0, né? A gente vem do mercado de incorporação também. A ocupação do loteamento, o que você prefere, né? Morar num lugar que não tenha nenhuma casa e ser o pioneiro, ou ter um monte de casa bacana e pagar um pouquinho mais caro por isso, né? Acho que essa foi a nossa mentalidade desde o começo. A gente já teve cases bons e ruins, tá? A gente aprendeu muito com esse tipo de negócio. A gente já chegou a vender 20 lotes para um construtor, passar a escritura de cara com confissão de dívida, e até hoje a gente está atrás desse cara aí, que ele conseguiu entregar 10 casas e quebrou no meio do caminho, tá? Acho que foi uma prática ruim
uma prática ruim que o operacional toma mais tempo até do que o ganho financeiro, tá? Hoje a gente conseguiu, hoje a prática saudável que a gente está fazendo, a gente conseguiu se encaixar muito com os correspondentes bancários, Caixa, Bradesco, que são os que financiam lote mais casa. Ó, tem a turma lá da Macasi também, que já participou de alguns adits, a gente está fazendo um trabalho muito bacana. O pessoal da Tech Home também, a gente conseguiu encaixar uma parceria muito bacana também. E mais alguns outros aí que, se eu não lembrar o nome, até desculpa. Mas a gente está fazendo uma parceria mais segura, né? E uma coisa bacana que a gente tem a consciência aqui, né? Que talvez seja uma dica até abrindo um pouco da nossa cozinha aqui, qual que é o ponto que o consultor gosta, né? O consultor gosta de pagar pouco, ter um fôlego e investir em cima da casa, né? E a gente chegou à conclusão que o cara que construiu a casa e está no acabamento, ele vai fazer de tudo para pagar o lote dele, né? Porque tem um dinheiro em cima da mesa. Então a gente veio muito forte com as parcerias de consultores e a gente conseguiu ter um portfólio grande agora, porque o consultora eu conheço muita gente pelo nome, assim, sabe? Cliente pelo nome, porque por estar rodando, no final do dia, eu não trabalho do hotel, não, eu trabalho do stand de vendas. Eu gosto de ficar lá sentado e tudo mais, até bom porque você fica vendo um pouco a rotina do dia a dia e você acaba conhecendo alguns clientes, né? E aí tem consultor que me liga aqui no celular e fala, cara, quero comprar mais 2 lotes. Eu vejo o histórico dele de pagamento, se pagou direitinho e tudo mais, e no final do dia a gente acaba até fazendo venda aqui meio que para consultores parceiros. A gente, sei lá, vou citar um número aqui, tá? Não sei se vou estar preciso ou não, mas uns 40, 50 consultores do Brasil espalhados aí que fizeram negócio com a gente, ganharam dinheiro e fizeram uma parceria mútua, que é o cara pequeno e médio, né? Que a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar, né, de forma inicial. A gente enxerga quando o loteamento está pronto, que é o cara que enraizou lá. Em Camaçari também, né? Que você conhece o projeto do Vive, foi um dos primeiros bairros planejados aí do Brasil aí conceitualmente, né? Tem um consultor que enraizou que está com quase 15 casas e ele editou o padrão, assim, a gente estava planejando que o pacote casa mais lote ia ser 1 milhão e 100, ele já está com 1 milhão e 500, casas de 1 milhão e 700, ficando maravilhoso lá e hoje é um cartão de visita para a gente as casas dele, né? Então a gente já fez até um open house já com ele para comemorar a primeira casa que ele concluiu. E a gente chamou, eu falei, ó, o open house é seu, mas posso chamar quem eu quiser também. Então a gente chamou cliente que estava querendo fechar e tudo mais para entender mesmo a atmosfera, né? E o consultor em si do loteamento é só o benefício para o loteador, né? No final do dia, eu falo que a gente vai ter que ainda, em algum tempo aí, a gente vai ter que unir o loteamento mais as casas aí, em algum momento aí. Não sei se vai ser breve ou longo, mas a gente vai ter que pensar no negócio desde o D0 conjugado. Concordo, está na hora de começar a pensar sobre isso, né? Mas você falou aí, né, da quantidade de construtores que vocês lidam no Brasil todo, e assim, eu sempre conversei muito com as incorporadoras que tentaram ser nacionais, obviamente com as loteadoras também, e um dos gargalos e pontos críticos é exatamente o distanciamento que você toma, né, a falta de relacionamento com esses construtores locais, prestadores de serviços locais. Eu não falo nem só de casas, estou falando de drenagem, de tudo, de energia, água. Como é que você faz essa gestão de fornecedores, né? Assim, você deve ter tirado alguma lição do passado, mesmo que você não tenha vivido, né? Esse espalhamento, essa dispersão geográfica geram menos contato e você muitas vezes, quando você está numa praça para sempre, você cria vínculos de lealdade com aquele prestador de serviço local. Quando o cara sabe que você só vai estar lá uma vez, ele talvez tente extrair um pouco mais, tudo que puder de você, né? Então, assim, como é que vocês fazem isso para conseguir, por exemplo, ter obras de qualidade, para conseguir que o prestador de serviço não suma? Existe algum processo interno de vocês, alguma política, ou vai realmente vendo caso a caso quem tem disponível na região? Essa pergunta é boa. A gente sofreu aqui, Felipe, porque a gente entrou num momento que as obras estavam do meio para o fim. A gente tinha alguns parceiros vindos da Vila, né, que é a nossa outra loteadora. Lá a gente tem quase uns 10 mil lotes, 10, 15 mil lotes, tá? Tudo com TVA pronto, 100% vendido.
Lá eu brinco que eu consigo tocar a empresa com 3, 4 funcionários, né? Por a gente ter estabelecido essa cultura que é importante, né? A gente não pode esquecer que o nosso negócio é regional, é local, não é a gente ficar atrás do computador aqui o dia inteiro e a gente não pode desacostumar em relação a isso, né? E esses fornecedores locais, ele quer ele quer ter o máximo de lucro, como a gente também quer ter o máximo de lucro, né? E, putz, essa gestão aí é essencial. Hoje a gente tem uma lista de fornecedores que foram super bem com a gente, uma lista de prestadores de serviço que a gente chama para o Brasil inteiro. Obviamente, é impossível ou ter alguém que atenda ao Brasil inteiro com a gente, mas eu acho que de lições aprendidas aí, a gente teve muito problema com obra, mas problemas variados. Desde muro que não estava grauteado, até o tubo que não estava armado de algum tipo de instalação, seja água, esgoto, etc. Né? Então, como fazem, tem loteamentos tem loteamento de 2, tem loteamento de 10, 15 anos entregues aqui dentro da empresa, esses problemas já acabaram aparecendo, a gente acabou resolvendo já 100%. Mas essa questão do fornecedor local, acho que quando as loteadoras expandiram nacionalmente, acho que esse foi um problema crônico, né? Porque anterior à pandemia não teve o desvio grande de orçamento, né? Na pandemia, sim. Mas antes, todo mundo sofreu desde loteadoras a incorporadoras sofreram com essa expansão nacional. E aí, a questão do olho do dono e essa gestão, essa governança, acabou não acontecendo, né? E os problemas vieram. Então, a gente teve, acho que um dos desafios de desembolso de caixa enorme foi essa falta de gestão do passado, né? De ter uma gestão mais próxima, de você estar acompanhando a obra, vendo se o empreiteiro assentou o tubo de drenagem de forma correta, se seguiu as normas, desde a estação de tratamento que estava subdimensionada. A gente teve um problema no passado que está 100% resolvido hoje, mas eu acho que é quase impossível acompanhar nacionalmente 100% se você não tiver uma governança muito bem feita. O que a gente faz aqui a gente acabou tendo um time muito profissionalizado assim, de engenharia, e eu brinco que eu olho aqui para baixo, aqui, vejo eles na mesa, engenharia e comercial, sentado na mesa aqui no escritório, eu estou perdendo dinheiro. Então, a gente acabou tendo que meio que sentar em cima do processo, olhar, colocar a barriga no balcão, como a gente faz com a aprovação também, e olhar o processo de perto. E hoje a gente conseguiu trazer vários players estratégicos aqui para o negócio e novos players também. A gente conseguiu aproximar, tomamos muito cafezinho aí, Felipe, para trazer gente boa para perto aí. Show, cara. E falando ainda de expansão nacional, né? Como é que vocês estão se estruturando, né? Mais uma vez, vocês devem ter entendido, aprendido com o passado, assim, incorporadoras absolutamente fantásticas, né? Pessoas profissionais maravilhosos, tentaram fazer expansão nacional e não deram certo. Loteadoras igualmente com pessoas brilhantes, né? Com recursos, etc., tentaram também e não deu certo. Vocês continuam com esse objetivo de ser uma loteadora nacional? Vocês vão reduzir o foco de atuação? Vocês vão centralizar em algumas praças? Qual é a estratégia de negócio de vocês? Se eu quiser hoje levar um negócio para você, você vai analisar ele casa a casa e vai para onde tiver boas oportunidades de empreendimentos, independente do local, ou não? Você só atua em determinados lugares, tem uma base. Como é que tá isso aí, cara? A gente tá olhando o Brasil inteiro, a gente continua olhando o Brasil inteiro, tá? Acho que a premissa que a gente endureceu aqui, a gente está atuando onde a gente foi super bem, ou a gente foi bem. A gente não pode ignorar o sentido de encolher, né? A gente não pode ignorar porque hoje a gente tem um conhecimento super raro, né? Que é o Brasil. E eu brinco que toda vez que eu viajo, eu saio apaixonado pelos lugares, porque o Brasil tem muita oportunidade boa
e muita oportunidade de ganhar dinheiro onde ninguém está olhando, né? Então, qual que é a nossa estratégia? É onde a gente foi bem, onde a gente tem carteira boa, tem um histórico bom, a gente vai continuar atuando. E onde a gente não foi bem, a gente vai colocar 10 vezes a lupa para fazer algum tipo de negócio, né? Ah, ah, essa expertise, a gente não pode, acho que foi um dos ativos, né, que a gente trouxe da Cipasa aqui. Eu tinha morado antes de vir para a Cipasa, eu tinha morado em 4 estados diferentes. Hoje eu conheço 23, né? Então, a gente tem dados, informações que pô, são bastante relevantes e a gente não quer jogar a gente não quer jogar isso no lixo. A gente só quer ir onde vai bem, onde então essa recomposição de land bank que a gente fez, a gente pegou com 6 bi, a gente chegou a diminuir para 2 e foi para 8 bi e meio hoje. Foi um pouco dessa estratégia, né? E o time de novos negócios sou eu, mais uma arquiteta super boa que a gente tem e mais uma assistente dela. Então, no final do dia, eu vejo comercial, mas eu vejo novos negócios também e adoro olhar. Então, mas a gente está super conservador nos números, questão de funding também, que com a TG é sócia nossa, a gente também tem outros players parceiros também. A gente conseguiu ter essa habilidade, né, de aproximar com o mercado de capitais, né, que é super difícil ter habilidade também. Meus sócios vão super bem nisso. A gente acabou não desperdiçando algumas oportunidades, né? Tá. Você, mais uma vez falando de expansão, né? Você tem um caminho na parte de gestão de pessoas, que é em cada praça que você vai, você identificar e contratar executivos locais. E o outro é quando você forma essas pessoas na sua matriz, que conhece sua cultura, seus processos, as pessoas da empresa, e você vai enviando-as para lá. Existe alguma política sua em relação a um caminho ou outro, ou vai de acordo com a situação? Vai de acordo com a situação. No final do dia, como por a gente ser sócio e também a gente acabar sendo executivo também, eu acho que isso, a única premissa que a gente tem aqui é ter o olhar de dono, né? E a gente, e no final do dia, né, a gente foi um pouco centralizador no começo, que hoje a gente não está conseguindo ser, mas todos os meus coordenadores comerciais, por exemplo, eu sei o nome e eles têm meu telefone e eu tenho o telefone deles. E é engraçado que, pô, quando a gente liga, um se atende, eu atendo também, outro, e eles me atendem também, e a gente tem uma proximidade muito bacana, né? Que eu acho que quando você cresce muito, você acaba se afastando um pouco do back-office, né? Do time do dia a dia, e eu acho que esse é um grande erro, né? Porque esse cara no final do dia, esse cara local que vai fazer acontecer, né? Ele é o seu xerife lá da ponta. E a gente tem, quando tem obra aqui, a gente tem um time aqui jovem e um time mais maduro também, que a gente acaba, no final do dia, é um processo natural que acaba acontecendo dentro da empresa para quem que a gente vai mandar, quem vai ficar por um tempo, e até as necessidades, a turma está falando, pô, eu brinco que visita de médico é de 2 dias, né, nos empreendimentos. A gente fala, pô, vou passar um mês lá, vou pegar um apartamento, vou alugar um apartamento e vou passar um mês lá para acompanhar a obra, não tá legal, vou passar 6 meses. Então, acabou virando um processo natural, mas é uma questão de cultura da empresa mesmo, né? A gente serve como exemplo também. Quando tem problema no empreendimento, eu não fico 2 dias, eu fico uma semana e meia. Enfim, às vezes até aproveito e passo o final de semana para viver a cultura mesmo. Enfim, acho que as receitas são variadas, né? A gente só quer ter pessoas boas que queiram interessadas no negócio aí como colaboradores. Show. Você sabe, do meu vínculo com bairros planejados, né? E o loteador sempre foi, né, aquilo, fazia empreendimentos unifamiliares, né? Meio que todos os lotes iguais, etc. Mas você, quando fala de um land bank de 8 bi, certamente aí começam a aparecer áreas de grande porte que talvez não caiba para fazer somente uma repetição de condomínios fechados ou de lotes. Como é que estão vocês em relação a bairros planejados? É algo que vocês já decidiram entrar?
Vocês estão estudando, não querem se meter nisso porque é complexo? Qual é a sua percepção sobre esse setor? Não vai ficar bravo comigo, né, Felipão? Você sai de casa. Acho que o bairro planejado, a gente tem alguns nomes aí de loteadoras que podem tirar o chapéu, né? É uma jornada longa, dolorosa, e dependendo como ela pode virar um problema, né? Aqui na Cipasa virou um problema para nós, em alguns bairros planejados que a gente teve. Até hoje a gente não zerou o estoque. A gente está preferindo ir para algumas coisas mais óbvias, né? Mas os bairros planejados que eu falo, tá, Felipe? Áreas gigantes, tá? Áreas menores. A gente tem um lote que a gente está fazendo no Pará agora, na cidade de Itaituba, de quase 3 mil lotes, né? Então, virou um bairro. A gente tem um conceito um pouco menos sofisticado que um bairro maior, mas é um bairro planejado, né? A gente chama até de complexo. Então, hoje a nossa preferência para novos negócios é coisas mais óbvias, mais rápidas, mais arroz com feijão, até mesmo para a gente resolver os nossos bairros planejados que a gente já tem dentro de casa, tá? Então, a gente está preferindo coisas mais simples, vamos chamar assim. Show Negócios mais simples. Para finalizar, funding, né? Você tem Tegai e o Gaiate como sócios, né? Então, assim, para quem não conhece, Tegai hoje é referência no Brasil, é a Trinos, né, na verdade, a gestora. Tegai é um dos fundos dele. E que exatamente tem um foco de atuação muito grande em loteamentos, inclusive em equity, né? Do outro lado, o Gaiate, que é uma referência no mercado de capitais brasileiro. E tem uma experiência também com outras gestoras em loteamentos, né? Então, como é que você faz hoje? Você tem exclusividade, por exemplo, com a Trinos? Como é que está esse cenário? Quais são os produtos? A securitização? Você consegue hoje ter fontes de funding para as fases iniciais, pré-lançamento, ou ali começo de obra, pré-lançamento? Como é que você está vendo isso e o apetite do mercado de capitais por loteamentos? Sei lá, quando o Caiata entrou nisso, por exemplo, o próprio Diego, né, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, era um palavrão, né? Então, conta para a gente aí como é que está esse momento. Pô, eu brinco que a gente teve sorte desde o começo, né, para essas duas feras aí do nosso lado, agregando conhecimento e uma visão diferente da gente, que a gente sempre foi empresário, empreendedor, executivo, e a gente sabe aprovar, fazer desenho de loteamento, vender, fazer tabela de vendas, e eles trouxeram uma expertise e um ponto de vista diferente, né? E a parte mais bacana é que a gente tem total liberdade aqui de pensar o melhor para a companhia. Então, hoje a gente tem mais parceiros além do Tigar como financiador, de ter funding, o Caiate, pô, um monstro aí do mercado de capitais que traz muito conhecimento para a gente. O Diego também, pô, não tem nem o que falar dele, é um cara visionário. Então, no final do dia, eu brinco que a gente tem umas 7 ou 8 opções de funding aqui dentro da empresa, desde o início do projeto até financiamento à obra, até venda de lote antecipado, players que a gente conseguiu trazer uma proximidade. E a gente também tem eu brinco que a gente tem um tubo de ensaio aqui também, porque por a gente estar em São Paulo e em Goiânia, né? A sede da empresa é em Goiânia, estamos lá no meio do fundo e tudo mais, mas a gente tem a liberdade de ter opções de equity e funding diferentes aqui. A gente tem essa liberdade e pensar no que é melhor para a companhia, né? Então, para quem tá procurando funding hoje, falta funding não? Ou quem tem um bom projeto não, tem recurso? Eu acho que tem recurso. Eu acho que a mesma crítica que você faz, né? Não sei se você já mudou sua opinião, mas ainda eu falo que o Brasil tem muita oportunidade, muita coisa boa. E eu brinco, eu estou na Faria Lima, de vez em quando eu sou um Faria Limer, né? O AirPod no ouvido aqui, andando na rua. Mas eu acho que o pessoal precisa olhar mais para o resto do país, né? O Diego cresceu do jeito que cresceu, porque ele olhou para o resto do Brasil, né? E a gente está muito travado no estado de São Paulo, e São Paulo, óbvio, é um estado
que tem renda boa, tem gente boa para comprar, tem comprador, é um estado sólido, mas eu acho que a gente tem que olhar mais para fora, né? E eu falo, olhar o São Paulo é raio de 200 quilômetros, tá? E eu acho que tem muita oportunidade além disso, e essa é a minha crítica para o mercado de capitais, né? Ele está muito congelado em relação a essa opção de funding. A gente tem um pouco de vantagem porque a gente tem um histórico maior do Brasil, então quando a gente vai pedir dinheiro para um projeto novo, ou ter a gente já tem um histórico bacana, tem uma governança muito forte aqui, está implantada aí pelo time do Diego, aí, por ser sócio nosso, que acaba facilitando um pouco as coisas, mas a minha crítica é essa, é um pouco mais difícil quando a gente sai desse eixo que os fundos estão acostumados. Entendi. Show, cara, muito obrigado aí, velho, pela sua participação, pela aula aí sobre loteamentos, sobre o mundo real, né, o que está acontecendo, o que é que você está fazendo no dia a dia, diferente, e assim, você falando só me vinha uma coisa na cabeça, é uma pena que a gente não tem uma faculdade para ensinar tudo isso, né, então, muito obrigado, cara. Queria passar para você a bola, se tiver algo que você esqueceu de falar, algo que você quer complementar, qualquer informação adicional, fica à vontade aí. Pô, acho que falei bastante aqui, né? Mas obrigado, acho que foi um prazer falar com você. Eu acho que você fala que faz falta a faculdade, mas você é um cara que está sendo pioneiro e está levando conhecimento aí para todo mundo. É um prazer aí participar do seu podcast aí, enfim. Não tenho muito o que falar, Felipe. Assim, sou um cara feliz que eu faço, desde os meus 17 anos eu trabalho com incorporação, loteamento, então todo desafio é bom e a gente que é empreendedor, todo loteamento novo a gente gosta de fazer, desafio e etc. Então, acho que é sempre um prazer falar sobre loteamento e estou à disposição. Só fazendo mexer aí que você que falou que novos negócios, quem quiser mandar área para a gente, novosnegócios@cipasa.com. Eu recebo esse e-mail também, então quem tiver novas oportunidades para a gente está à disposição. Vamos fazer negócio. Riquelme, muito obrigado, cara. Grande abraço para você, hein? Sucesso. Obrigado. Foi um prazer, Felipe. Um grande abraço. Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano, Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @Cristiano Miami Homes para mais informações.